Quando o regime executa um jovem atleta de 19 anos, isso não é só uma sentença, isso é uma mensagem. E o que aconteceu agora no Irã é pesado demais para ser tratado como só mais uma notícia internacional. Porque aqui a gente não está falando apenas da morte de um rapaz. A gente está falando de um regime que decidiu mostrar de forma mais brutal possível até onde está disposto a ir para esmagar protesto, dissidência e qualquer símbolo que possa inspirar resistência. E o ponto que muita gente ainda não percebeu é esse. Essa história não importa apenas pelo que aconteceu com esse jovem. Ela importa pelo que ela revela sobre o Irã de hoje. Nesta quinta-feira, o regime iraniano executou 3 jovens presos após os protestos de janeiro na cidade de Qom. Entre os nomes apontados por organizações de direitos humanos está o de Salah Mohammad, um jovem lutador de 19 anos, visto como uma promessa iraniana. A versão oficial do regime diz que eles foram condenados pela morte de 2 policiais durante os protestos e enquadrados no crime de Mohareb, uma acusação que o sistema iraniano usa em casos apresentados como ameaça ao Estado, à segurança nacional e à ordem religiosa. Só que do outro lado da história estão denúncias pesadíssimas. Organizações internacionais afirmaram que houve confissões arrancadas sob tortura, impedimento de defesa independente e um processo profundamente questionado. Ou seja, já no começo dessa história existe uma guerra de narrativa. De um lado, o regime diz que puniu culpados. Do outro, entidades de direitos humanos dizem que o regime executou homens após um processo manchado por violência, medo e ausência de garantias reais. E é justamente aí que essa história deixa de ser apenas uma notícia policial ou jurídica. Porque quando um regime mata alguém nesse contexto, o que está em jogo não é só a culpa ou a inocência de quem foi executado. O que está em jogo é o uso político da morte. E aqui vem a parte mais importante de toda essa análise. Não foi um nome anônimo, sem rosto, sem história, sem peso simbólico. Era um jovem, era atleta, era alguém com futuro pela frente. E regimes autoritários entendem símbolos melhor do que muita gente imagina. Eles sabem que um jovem atleta representa muito mais do que um indivíduo. Representa disciplina, representa sonho, força, futuro, representa a imagem pública. E quando uma figura assim aparece ligada a protesto, prisão, injustiça e repressão, ela pode se transformar num símbolo poderoso demais. Pode virar exemplo, pode virar mártir, pode virar bandeira, pode inspirar outros. E é justamente por isso que esse tipo de regime age antes. Ele tenta quebrar o símbolo antes que ele cresça. Ele tenta destruir a imagem antes que ela mobilize. Tenta matar não apenas a pessoa, mas o significado dela. Na minha visão, é isso que torna esse caso tão brutal. Porque não parece apenas uma punição. Parece uma demonstração de força. Parece um aviso. Parece um recado direto para a população. Se até um jovem atleta pode terminar assim, qualquer um pode. E esse tipo de mensagem é central no funcionamento de regimes autoritários. O objetivo não é apenas reprimir quem já desafiou, é assustar quem ainda está pensando em desafiar. É fazer a sociedade inteira sentir que o custo da resistência pode ser total. E repara como isso fica ainda mais grave quando a gente olha para o enquadramento político usado pelo próprio regime. As autoridades iranianas afirmaram que os executados agiram em favor de Israel e dos Estados Unidos. E isso não é detalhe, isso é parte do mecanismo. Porque quando um governo quer esmagar a insatisfação popular, ele quase nunca admite que existe revolta legítima dentro do país. Ele prefere transformar protesto em conspiração estrangeira. Ele prefere dizer que não há povo indignado, há inimigo infiltrado. Ele prefere dizer que não há crise interna, há sabotagem externa. E isso muda tudo. Porque no momento em que o protesto vira traição, a repressão fica mais fácil de justificar. No momento em que a oposição vira instrumento de inimigo estrangeiro, o regime tenta vestir a violência com roupa de patriotismo. Esse é o jogo. Esse é o truque narrativo. E eu acho que muita gente, olhando só a manchete, perde exatamente esse ponto. Porque a manchete fala de execução, mas o que está por detrás é uma operação de poder. É o Estado tentando reafirmar controle pela via do medo. Agora existe também um ponto delicado
que precisa ser tratado com seriedade. A gente não pode cair nem na propaganda oficial do regime, nem na simplificação preguiçosa. O que existe até aqui é um choque de versões muito pesado. A versão oficial do regime diz que eles participaram da morte de policiais durante os protestos. Já os grupos de direitos humanos afirmam que as confissões foram obtidas sob tortura, que não houve defesa adequada e que o processo foi profundamente injusto. E é justamente por isso que esse caso explode internacionalmente, porque a pergunta central deixa de ser só o que eles fizeram e passa a ser: houve justiça de verdade ou houve repressão com carimbo judicial? Essa pergunta é dura demais, porque num regime fechado, com denúncias graves de tortura e ausência de liberdade processual, o tribunal muitas vezes deixa de ser apenas tribunal. Ele passa a funcionar como instrumento do próprio sistema. E quando isso acontece, a sentença deixa de ser lida como só sentença. Ela passa a ser lida como ato político. E é por isso que o mundo olha para esse caso com tanta preocupação. Muita gente pensa: isso é horrível, mas é um problema interno do Irã. Eu discordo completamente. Isso não é apenas um problema interno, isso tem peso político. Porque quando o regime endurece nesse nível dentro de casa, ele manda vários sinais para fora também. Ele mostra ao mundo que está mais fechado, mais endurecido, mais radicalizado, mais disposto a pagar custo internacional para manter o controle interno do sistema. Isso afeta a leitura global sobre estabilidade, sobre direitos humanos, tensão regional e até o comportamento dos próprios adversários do Irã. Porque um regime que responde assim à pressão doméstica não está demonstrando confiança, está demonstrando medo. E aqui está uma verdade que eu acredito muito. Regimes autoritários parecem fortes quando reprimem, mas muitas vezes é justamente nesse ponto que eles revelam o quanto se sentem ameaçados. Porque quem está completamente seguro não precisa fazer demonstração tão brutal. Quem recorre a esse tipo de espetáculo de força muitas vezes está tentando compensar a fragilidade política, insegurança social e medo de perda de controle. E o caso desse jovem lutador carrega exatamente esse peso, porque ele humaniza tudo. Quando você ouve que um atleta de 19 anos foi executado, a história deixa de ser estatística. Ela ganha rosto, ganha idade, ganha futuro interrompido. Isso muda completamente a forma como o público recebe a notícia, porque deixa de ser só geopolítica, vira tragédia humana. Um rapaz de 19 anos, uma carreira que poderia crescer, uma vida inteira pela frente, e o fim dessa trajetória não foi medalha, não foi consagração, não foi retorno, não foi chance de defesa justa, foi a forca. E é impossível ouvir isso e não sentir o peso simbólico dessa história, porque regimes autoritários não esmagam apenas opositores, eles esmagam futuros, esmagam possibilidades. Eles esmagam a ideia de que alguém pode crescer, se destacar, inspirar e ainda assim escapar da máquina do medo. Por isso eu digo com toda certeza, essa execução não é apenas uma notícia, é um retrato. Um retrato do que acontece quando o Estado deixa de tolerar qualquer rachadura. O retrato do que regimes fazem quando tem medo de símbolos. E um retrato do peso que pessoas reais pagam quando o poder decide transformar medo em método de governo. Na prática, esse caso mostra pelo menos 3 coisas. Primeiro, o regime iraniano continua tratando o protesto e dissidência como ameaça existencial. Segundo, ele continua usando a narrativa de inimigos externos para justificar a repressão interna. E terceiro, o custo humano dessa lógica é devastador, porque quando a sobrevivência política do sistema fala mais alto do que qualquer noção de limite, a vida individual passa a valer muito pouco. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando a repressão deixa de ser exceção e vira método, a sociedade inteira passa a viver sobre a lógica do medo. Exemplo de medo, exemplo de punição, exemplo do que acontece com quem desafia. E talvez seja exatamente isso que o regime quis fazer agora. Transformar 3 mortes em uma mensagem, transformar uma execução em um instrumento de intimidação, transformar um jovem atleta em um aviso coletivo. É duro dizer isto, mas é o que esse caso parece representar. E por isso essa história importa tanto. Não só pelo que aconteceu com Salah Mohammad e com os outros 2 executados, mas pelo que isso diz sobre o regime, pelo que isso revela sobre a forma como o poder está sendo exercido e pelo tipo de recado que está sendo enviado para dentro e para fora do Irã. No fim das contas, fica uma pergunta muito dura
de se fazer. Isso foi justiça ou terror político vestido de legalidade? Porque dependendo da resposta, o que aconteceu hoje não é apenas mais um episódio duro da repressão iraniana. Pode ser também um sinal de que o regime está disposto a ir até o último sacrifício possível. E quando o Estado começa a usar a morte não apenas para punir, mas para continuar no poder, o problema deixa de ser só local. Ele passa a ser um alerta. Eu queria de verdade que você comentasse o que você acha sobre esse caso. E se você gosta de conteúdo assim, que traz bastidores que a mídia tradicional não revela, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Muito obrigado por sua atenção e até mais.